Bom dia, vamos para mais uma leitura. Estamos na página 901, livro do Eclesiástico, Busca da Justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se para os seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim como o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Conversão dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Sê de preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmia é horripilante, e a sua grosseria fará que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue, suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. A discrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança. Não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois como um homem que mata o seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo, e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida. Não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos, e ninguém o pode afastar de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele. O Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada ao trem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá donde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. A vingança, 28. Aquele que se quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente seus pecados. Perdoa o teu próximo o mal que te fez. Os teus pecados serão perdoados quando os pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor de Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadvertidamente. Desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas.
O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio das pessoas que vivem em paz. O fogo queima em proporção de lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder, e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa morte. Sopra sobre uma centelha, e ela se abrasará. Cospe sobre ela, e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Crimes da língua. Maldito delator é o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muito deles, e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres de escolta e privou-as do fruto do seu labor. Aquele que ouve não terá paz, não terá amigo em que tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morrem pelo fio da espada, mas não tanto quanto os que perecem por sua própria língua. Feliz aquele que está no abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atacado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrosa, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam a Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Lançar-se-á sobre eles como um leão, e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos, não des ouvidos à língua maldosa, e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata, faze uma balança para pesar as tuas palavras, e para tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado de não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Empréstimos. (29) Aquele que tem compaixão empresta com juros ao seu próximo. Aquele que tem mão generosa guarda os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe o que lhe deves no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideram como um achado o que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde fazem-se promessas. Mas chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras desgostosas e queixas. Toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia, e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele paga com ofensas e maldições, e paga com mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Compaixão com os pobres. Todavia, sê indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre,
e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor do teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para não ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo os preceitos do Altíssimo. Isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. A fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próximo. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impúdico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Em mau penhor perdeu muita gente que prosperava, e os agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou gente poderosa, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor comprometer-se-á a responder inoportunamente por outro. Desculpa. E aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não cairás tu também. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia, para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres, e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se a hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouve-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o para comer aos outros. Retira-te, por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos, preciso da minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas que para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Educação dos filhos. 30. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência para que se alegre com isso mais tarde e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloria entre os seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre os seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou, quando morrer não ficará aflito. Não tem de que se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhe pensar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes.
Não lhe des toda a liberdade na juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para tua alma. Educa teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não desonre com sua vida vergonhosa. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça. Vale mais que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte que uma vida na aflição. E o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la, nem lhe respirar o aroma, assim aquele que o Senhor repele, e que carrega o castigo de seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma e torna-te agradável a Deus. E ser firme, concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Infelicidade do avarento. 31. As vigílias para enriquecer ressecam a carne. As preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. Quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com o que viver, e o término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos, e os seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem em sacrifício. Infelizes daquele que buscam com ardor, ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará as suas esmolas. Refeições e banquetes. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca, não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa há pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente em um banquete. Julga os desejos do teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, e evita todo excesso, para que não desgoste a ninguém.
Se tiveres tomado assento em meio a uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, não sejas o primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado, e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são o tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isto te aliviará e não te exporará à doença. Ouve, meu amigo, não me desprezes. Reconhecerás o fim da veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, ser diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. O fogo põe à prova a dureza do ferro, assim como o vinho bebido em excesso revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se beberes moderadamente, serás sóbrio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho? Que coisa tira a vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria, e não para a embriaguez. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso da bebida causa irritação, a cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não o trates com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras, não o atormentes reclamando o que te é devido. 32. Fizeram-te rei do festim? Não te envaideças com isso. Se no meio dos outros, com qualquer um deles, ocupa-te com eles, em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres, assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno, e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém que sejas o primeiro a falar, com séria competência, mas não perturbes a música. Não te alongues em discursos onde há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa da tua sabedoria. Como uma pedra de rubi, engastada no ouro, assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engatadas de ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, tua resposta seja concisa e muitas coisas porta-te como se a ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades, não fales muito aonde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás bem-quisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores, se o primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faze o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou, que te acumula todos os seus bens. A lei pedra de toque entre o sábio e o insensato. Aquele que teme o Senhor aceitará sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha sua justiça. O pecador foge de censura e encontra precedentes segundo o seu desejo. O homem prudente não perde nenhuma ocasião para instruir-se. E o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor, mesmo quando age sozinho sem conselheiro.
Ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faça sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. 33. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como uma roda de um carro, e seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Sábias disposições de Deus. Uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol, foi a ciência do Senhor que os diferenciou. Quando criou o sol que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs um número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou do seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda, o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte a vida, assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo, estão sempre duas a duas opostas uma à outra. Objetivo do autor. E eu fui o último que despertei, e fiz como que junta os grãos depois da vindima. Eu também esperei a bênção de Deus, e enchi a tina como vindimador. Olhai, que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouve-me, os poderosos e todos os povos, e vós, chefes de assembleia, escutai. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, a teu irmão, a teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dês teus bens ao trem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a este respeito, porque é melhor que teus filhos te peçam do que estares tu olhando para as mãos dos teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Comportamento com os escravos. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará liberdade. O jugo e a correria fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometa excessos, seja com quem for, e não faça coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo, trata-o como irmão, porque foi pelo preço do teu sangue que obtivestes. Se maltratares injustamente, ele fugirá, e se for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo.
Amanhã seguimos em Vaidade dos Sonhos.